Olá, pessoal. Vamos retornando e agora com a nossa última palestra para fechar com chave de ouro, a nossa querida mestra Luciana Macedo Ferreira Silva, doutoranda hoje, né? Terapeuta ocupacional e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde já atuou como docente junto ao Departamento de Terapia Ocupacional, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, centro colaborador da OPAS-OMS para o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem, membro do ORI, Laboratório de Pesquisa em Psicologia, Saúde e Sociedade, membro do Centro de Psicologia de Saúde da EERP USP, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, é isso? Atualmente, terapeuta ocupacional CAPS de Uberaba. Professora Luciana, lhe passo a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. De antemão, já quero agradecer o convite, está sendo um prazer acompanhar todos vocês aqui, e eu espero estar colaborando um pouquinho e realmente fechando com chave de ouro, com essa nossa última temática, né, voltada para as crenças, para a religião. Fer, posso colocar para compartilhar a tela aqui? Sim? Pode sim. Vocês me dão um alô se está dando certo, tá? Por favor. Ok, projeção. Tá aqui já na tela. Tá ótimo. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Espero estar colaborando com vocês, né, com uma temática tanto quanto inspiradora, né? Falar de fé, de crença e de religiosidade é sempre um prazer. Bom, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a fé como uma estratégia de cuidado em saúde mental. Como que nós poderíamos utilizar da fé desse sujeito nesse contexto da saúde mental? Para esse nosso diálogo de hoje, nós vamos trabalhar com os manejos nos serviços, as terminologias, né? Vou explicar um pouquinho para vocês que existe uma diferença entre religiosidade e espiritualidade e falar um pouquinho sobre as implicações do cuidado nessas questões da fé. Bom, pontuando um pouquinho sobre as questões de saúde, nós temos, pela Organização Mundial de Saúde, que o conceito de saúde ele vem sido trazido de forma multidimensional, ele vem mudando, né, ao longo dos anos. E atualmente esse contexto de saúde ele é explorado no sentido de ser um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, dentro da OMS já foi englobada a questão da espiritualidade e não apenas a escassez de enfermidades como era visto anteriormente. Então, essa saúde, ela tem esse conceito amplo, e nós, enquanto profissionais, nós devemos considerar todo esse percurso que engloba o contexto de saúde. Bom, se nós considerarmos somente a questão da ausência das enfermidades, o cuidado prestado para esse sujeito, ele pode acabar sendo inviável. O que acontece? Se nós não pontuarmos as questões sociais, econômicas, políticas e culturais desse sujeito, como foi muito bem falado na palestra anterior, né? Todas as questões que envolvem o percurso desse sujeito no nosso território, nós vamos estar acabando negligenciando esse cuidado. E o que acontece? Somente o modelo biomédico, ele acaba se tornando insuficiente para as problemáticas voltadas para a saúde. Então, por isso, nós temos que preservar a questão de um olhar holístico dentro de uma saúde que envolva questões intelectuais, corpo, cultura, social, emocional, meio ambiente, as questões ocupacionais, para que nós possamos promover, de fato, uma saúde integral para esse indivíduo. Bom, trouxe para vocês um pouquinho da perspectiva de porcentagem dos sujeitos que se declaram ter uma religião. Então, 92% da população declara ter uma religião.
no que isso implica? A probabilidade de nós, enquanto profissionais, atendermos uma família que tem questões voltadas para a religiosidade e para a espiritualidade é alta. Então, isso implica diretamente no cuidado clínico. Como que nós vamos considerar esse sujeito sem entender que 92% de uma população é pertencente a determinada religião? Se nós considerarmos isso, quais são os nossos efeitos em termos de tratamento, em termos de cuidado? Promover o bem-estar, melhores condições de saúde mental para esse nosso indivíduo, promover o enfrentamento, principalmente diante de situações estressantes. Mais para frente um pouquinho, eu vou mostrar para vocês os desfechos voltados para a questão da espiritualidade e da religiosidade. Bom, nesse sentido, nós precisamos entender que esse cuidado, ele também está voltado para as anormalidades e também para as questões fisiopatológicas. Enquanto ciência, nós entendemos que o sujeito, ele tem déficits voltados para as questões fisiopatológicas nesse corpo. Porém, algumas questões, elas podem afetar negativamente um organismo. Quais são essas questões? Os fatores ambientais, os fatores sociais, os fatores culturais, psicológicos e biológicos. Por isso, a importância de se compreender que esse corpo é um construto de uma série de fatores, para que nós possamos compreender, de fato, o adoecimento desse indivíduo. Pessoal, está aparecendo na minha tela a minha imagem e embaixo o que está aparecendo da tela compartilhada, né? Aparecendo, você está compartilhando tela, vocês visualizam isso também ou não? Estamos visualizando o seu slide. Porque está aparecendo na minha tela aqui e está cortando a informação. Não, aqui para nós está bonitinho, até as referências eu consigo ver. Consegue visualizar. Se então, você quiser, nós fazemos a projeção aqui. Será que é por isso? Estou tentando minimizar aqui. Tá certinho. Ela consegue jogar esse menu para cima. Você consegue jogar esse menu para cima. Ah, mas eu não sei como faz isso. Estou tentando aqui. Joguei ele lá para cima. Vamos ver se não vai tampar em nada aqui. Ah, mas aqui para nós não está... Tá normal, né? Ah, não. Então tá jóia. Bom, voltando aqui. Para essa questão do adoecimento, o que é importante? Entender que, de uma forma cultural, existe uma ascensão do interesse pela religiosidade e espiritualidade e que essas questões, elas estão, de fato, concatenadas às questões de saúde, principalmente, né, no que nós estamos pontuando nesse congresso, a saúde mental. E, de certa forma, esse construto religioso e espiritual, ele vai integrar experiências da humanidade. Nós não vamos estar isentos de chegar em um atendimento e o sujeito citar algo sobre a religião, sobre a espiritualidade, que são coisas diferentes. E aí, diante disso, urge de nós profissionais que nós podemos compreender esse histórico do sofrimento. O que está afetando de forma negativa esse organismo, qual que é a pontualidade, né, da relação das questões ambientais, sociais, culturais, e entender as vivências, porque isso pode estar, de fato, interferindo num processo do adoecimento e num processo de cura, consequentemente. Bom, para trabalharmos um pouquinho, né, dessa definição dos termos, não sei se alguns de vocês têm uma proximidade com isso, mas religiosidade e espiritualidade são coisas distintas, porém estão combinadas, andam, né, concatenadas principalmente nos estudos científicos. A religiosidade, ela é declarada para aquele sujeito que apresenta componentes doutrinários, ritualísticos e éticos de cada religião. O que seria isso? Algo nesse sujeito está associado aos seus aspectos motivacionais e que vão instigá-lo a seguir os rituais estabelecidos por aquela religião e estar praticando isso no seu cotidiano. E, de certa forma, consequentemente, esses componentes doutrinários, ritualísticos e éticos, eles vão possibilitar reprimir comportamentos autodestrutivos para a saúde, aonde nós vamos ver que a religiosidade e a espiritualidade, elas apresentam desfechos positivos. Em relação à terminologia de espiritualidade, ela é voltada para a questão da crença
em algo superior, ela está associada ao sagrado. Esse indivíduo, ele não precisa, obrigatoriamente, né, estar relacionado a algo doutrinário, ritualístico e seguir algo ético determinado dessa religião, mas ele pode ter vinculado ao seu cotidiano e às suas ocupações a questão da crença e de um poder superior. E isso, de certa forma, instiga a compreensão do significado da vida. Então, esse sujeito busca da espiritualidade para entender, né, e cultivar suas questões espirituais, os seus valores pessoais e, principalmente, a fé. Só que se vocês buscarem, né, na ciência, vocês vão observar que no cenário do cuidado em saúde, esses termos eles são usados concatenados, eles estão sempre combinados. Então, muitos estudos eles vão pontuar religiosidade / espiritualidade. Se não ficar claro, depois a gente discute mais um pouquinho sobre isso. Outra questão importante, né, de nós estarmos compreendendo. A questão da religiosidade, da espiritualidade, ela está intimamente relacionada a desfechos positivos em saúde, mas também com desfechos negativos nas questões do cuidado em saúde. Como desfechos positivos, eu trouxe aqui para vocês brevemente que a espiritualidade e a religiosidade, elas vão auxiliar de forma positiva, né, colaborando com o cuidado desse profissional no enfrentamento contra o estresse, numa visão otimista diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, e também na resolução de problemas. Como que esse sujeito se articula com esse universo religioso e espiritual para auxiliá-lo nas questões resolutivas em problemáticas. O segundo ponto é que essa questão religiosa e espiritual, ela auxilia, as condutas seguidas por esse sujeito, elas auxiliam na redução dos fatores estressantes, principalmente nas questões voltadas para o divórcio, para o abuso de substâncias, para as práticas sexuais e para a criminalidade. Então, vocês vão encontrar nesse cenário científico muitos estudos que pontuam a religiosidade e a espiritualidade, fortalecendo a questão do casamento, fortalecendo a questão do abandono de substâncias químicas e da prática sexual, e também de comportamentos que envolvam a criminalidade. Uma outra perspectiva é que esse desfecho positivo, ele vai encorajar esse sujeito a desenvolver a compaixão, o suporte social, sendo muitas vezes esse sujeito utilizado como rede para aqueles que necessitam, a segurança, o conforto espiritual e emocional para si e para o outro. E, por último, esse desfecho positivo, ele colabora com a promoção de virtudes humanas, como, por exemplo, as práticas sociais que envolvem, né, o nosso comportamento voltado para a honestidade, para a gratidão e até mesmo para o perdão. Porém, com um desfecho negativo, nós podemos apresentar para vocês estudos que pontuam que a espiritualidade e a religiosidade, elas podem desenvolver emoções e sentimentos negativos nesse sujeito. E aí eu coloquei de forma contraditória, no desfecho positivo e no desfecho negativo, o número 1. O que acontece? Muitas das vezes, sujeitos que tentam ter resoluções nas suas problemáticas voltadas para a religião, eles desenvolvem sentimentos ritualísticos. Eu tenho que executar tal ritual, eu tenho que executar a minha doutrina na minha ocupação. E quando eles não dão conta de executar essas ações, eles passam a desenvolver ansiedade, medo, culpa e práticas obsessivas pela religião ou pela espiritualidade. Um outro desfecho negativo é voltado para a negligência de questões familiares e pessoais. Familiares, quando esse sujeito familiar toma frente do cuidado do outro, e pessoais, quando o próprio sujeito precisa buscar esse auxílio no meio científico e nas questões de saúde, principalmente nos locais, né, voltados para as questões de saúde mental. E aí a busca pela explicação espiritual para o adoecimento se torna um desfecho negativo. Esse sujeito determina sempre, por exemplo, que as questões de saúde mental estão relacionadas ao espiritual. Eu estou adoecido porque eu estou com uma questão de influências espirituais no outro universo. Outra questão é essa tensão perante o cumprimento dos padrões religiosos.
Essa tensão, ela está ligada ao que nós chamamos de fanatismo. O que seria esse fanatismo? Quando o sujeito, ele fica de forma íntima, desenvolvendo padrões religiosos, e ele não consegue se desvincular dos padrões religiosos para exercer as suas ocupações. Então, ele deixa, por exemplo, de um convívio social com pessoas que não são da mesma religião, ele deixa de executar participações, né, em outras atividades das quais não estão relacionadas à religião, e isso de forma se torna um desfecho negativo, pelo fanatismo. Um outro desfecho, que talvez as pessoas que estão atuando aí, né, nas questões de saúde, possam até ter presenciado isso em algum momento da sua vida profissional, refere-se a identificar que os sujeitos, eles acabam atrasando os tratamentos formais, porque eles acreditam que o tratamento religioso e espiritual vai desenvolver a cura. E aí o sujeito chega ao nosso serviço, à nossa anamnese, alegando que ele demorou a buscar essa ajuda por questões voltadas também por esse fanatismo. E aí, de certa forma, dentro desses desfechos negativos, nós, enquanto profissionais, nós também acabamos prejudicados, porque nós ficamos com uma certa restrição em estar acolhendo esse sujeito, né, quando ele se recusa os procedimentos de saúde. Então, como que nós vamos lidar com isso? Com esses desfechos positivos, que nós podemos estimular, e os desfechos negativos, que nós temos que tentar restringir isso ao máximo. E aí, pensando nesses desfechos, nós vamos entender duas questões que englobam a religiosidade e a espiritualidade, voltada para esses cuidados quando existem esses desfechos. Nas ciências da saúde, nós podemos utilizar dos resgates dos conhecimentos religiosos e espirituais, e também nós podemos, enquanto profissionais, reconhecer a religiosidade e a espiritualidade em um contexto amplo de tratamento. Por quê? Porque nós estamos protegidos, entre aspas, pela ciência, porque a ciência estuda essas questões voltadas para a religiosidade e para a espiritualidade. Do outro lado, né, em outra vertente, nós também, enquanto profissionais, temos que entender que é um direito da família, é um reconhecimento desse direito enquanto profissional, nós precisamos reconhecer isso para que nós possamos ter um acolhimento plausível para esse nosso sujeito e, de certa forma, integrá-lo como forma de proteção do cuidado humanizado. Então, nós vamos usar duas vertentes voltadas para a vertente do sujeito e para a nossa vertente enquanto sujeito profissional. E compreender que aceitar a religiosidade e a espiritualidade e abordá-las em um cuidado em saúde não é violar a ética profissional. Pelo contrário, nós vamos estar tratando da possibilidade de escutar esse sujeito enquanto sujeito ocupacional, porém, enquanto sujeito religioso e espiritual, e assim promover para esse indivíduo um cuidado de modo integral. Coloquei aqui para vocês também, tentando sequenciar isso, né, em uma possibilidade de cuidado. Então, inicialmente, nós, enquanto profissionais, nós podemos trabalhar com a importância da religiosidade para a prática em saúde, seja qualquer profissional, né, não somente profissionais que trabalham com a perspectiva psicológica e emocional, entender que o modo como esse sujeito compreende a religiosidade e a espiritualidade, ele vai sim refletir num fazer em saúde, ele pode nos beneficiar desenvolvendo um tratamento adequado, como também ele pode criar uma barreira diante desse tratamento. Considerar o universo tanto do paciente quanto do familiar, porque nós temos desfechos também em que o paciente deseja o tratamento e a família não, ou ao inverso, e nós temos que trabalhar em cima disso. Respeitar o posicionamento desse sujeito, nós compreendemos que, enquanto cultura, enquanto brasileiros, né, ou enquanto estrangeiros, cada um desenvolve a sua cultura e a sua crença, então nós temos que nos respeitar diante desse cuidado e construir, acima disso, uma postura de abertura. Eu aceito escutar o que o outro me fala e eu também posso pontuar o que ele está me dizendo, dando uma devolutiva desse cuidado voltado para a religiosidade e para a espiritualidade.
E, acima de tudo, trabalhar na perspectiva da tolerância, na inclusão ou na exclusão dessa dimensão religiosa e espiritual no tratamento. Quando eu digo inclusão ou exclusão, isso está intimamente relacionado, concatenado aos desfechos positivos e negativos. E, diante disso, conseguir compreender a possibilidade de diferentes religiões, eu tenho a minha enquanto profissional, você enquanto ouvinte tem a sua, o meu usuário enquanto participante, né, desse cuidado de saúde, ele tem a dele, e que é possível diferentes religiões habitarem o mesmo espaço de saúde. Isso é primordial para uma assistência integral e holística para esses indivíduos. Coloquei aqui para vocês também a pergunta que não quer calar, né? Como, Luciana, como o profissional pode promover a integração disso tudo no cotidiano de assistência sem prejudicar esse sujeito, sem fazer com que ele se ausente do ambiente de saúde e vá para a religião, ou sem desconsiderar o que esse sujeito está me apresentando? Inicialmente, de forma uníssona, ímpar, nós temos que trabalhar acima do respeito, considerar todas as questões das nossas diversidades. Em segundo lugar, separar o que é meu do que é desse indivíduo. Eu posso colaborar com a questão religiosa e espiritual? Sim, mas eu tenho que tomar cuidado para que isso não se torne desagradável durante um acolhimento. Em terceiro ponto, reconhecer a religiosidade e a espiritualidade como uma dimensão parte desse ser humano, até porque, como vimos anteriormente, 92% da população vai se declarar como praticante de alguma religião. Em quarto lugar, saber escutar. Quando esse sujeito apresentar no seu acolhimento questões voltadas para o universo religioso e espiritual, você saber ouvir primeiro, antes de pontuar qualquer coisa. E isso também está relacionado ao respeito. Nós precisamos aprender a escutar, né? Em quinto lugar, conhecer qual que é o papel da religiosidade, da espiritualidade na vida desse indivíduo. Será que é um papel importante? Será que é um papel traumático? Qual é o papel que essa religiosidade e espiritualidade exerce? Em sexto ponto, ter algum conhecimento sobre o tema. Então, ao abordar isso num acompanhamento, em uma sessão, em um acolhimento, eu tenho que ter um certo cuidado no que eu for posicionar para esse indivíduo. Então, é necessário, né, pelo menos ter curiosidade de buscar artigos voltados para o tema religioso e espiritual, para que eu possa estar auxiliando ao invés de estar atrapalhando esse indivíduo no desenvolvimento do seu acompanhamento. Então, é super importante a gente ter conhecimento sobre o tema. E, em sétimo, não impor conhecimentos, práticas ou doutrinas. Eu vou escutá-lo, eu vou acolhê-lo, eu vou conhecer o papel da religião e da espiritualidade no seu construto de vida, mas eu não vou impor o que é meu, nem o que eu tenho de conhecimento, nem de práticas e nem de doutrinas. Então, eu tenho que ter esse manejo, né, esse tato, para conseguir elencar todos esses desfechos, todas essas orientações em um único atendimento. Bom, como eu imaginei, né, que nesse congresso nós poderíamos ter profissionais já formados, graduandos, né, pessoas que ainda estão em formação, eu coloquei aqui para que a gente possa pensar. Será que a falta de conhecimento e a falta de treinamento neste assunto gera prejuízos para nós enquanto profissionais? Como as instituições de ensino abordam isso na sua graduação, né? Será que vocês, enquanto graduados, pós-graduados, tiveram algo voltado para a religião na sua profissão? Talvez não. Então, se algum professor, né, pudesse ter essa perspectiva da religiosidade, da espiritualidade, nós estaríamos colaborando com o reconhecimento da formação profissional que inclua a religiosidade e a espiritualidade como um cuidado para esse sujeito de uma forma essencial. E outra questão é como nós, né, enquanto profissionais, estamos imbuídos dessa reflexão. Você que está me assistindo agora, você busca refletir sobre como é você no seu aspecto religioso e espiritual? Você busca compreender nas suas atividades como essas questões estão intrínsecas no seu cotidiano?
Então, fica aí para vocês essa reflexão, porque às vezes nós escutamos isso daquele sujeito e não refletimos. Então, coloquei para vocês aí a vertente. Se essas questões da instituição de ensino, das universidades, da formação desse profissional e da questão do reflexo desse profissional, se geram prejuízos para nós nesse acolhimento. Outro aspecto, para que nós não voltamos só para a vertente subjetiva, trouxe para vocês brevemente um instrumento que ele foi desenvolvido para pesquisar como a religiosidade e a espiritualidade estão concatenadas no cuidado em saúde. Esse instrumento, ele chama FICA. Por que FICA? Ele vai trabalhar inicialmente com a questão da fé e da crença. Então, nesse instrumento, ele traz questionamentos como: você se considera espiritual ou religioso? A religiosidade e a espiritualidade é algo importante para você? Você tem crenças que o ajudam a lidar com as suas dificuldades? E aí, se esse sujeito responder que não, o profissional pode argumentar: o que dá sentido para a sua vida? Porque às vezes não é uma questão religiosa, mas uma questão de significado da vida, uma questão de espiritualidade. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O outro ponto é a questão da importância. Então, nós vamos trabalhar entendendo o que de fato tem importância na sua vida, se a sua religiosidade e espiritualidade influenciou em como você se cuida, se te influencia na tomada de decisões, principalmente ao que nos interessa, né, na questão da área da saúde. A religiosidade e a espiritualidade te auxiliou ou postergou a sua vinda até nós profissionais? O outro ponto, a comunidade. Você faz parte de alguma comunidade religiosa e espiritual? A comunidade pode servir para você como um sistema de apoio. Como é isso? E tentar entender por quê? Porque essa questão da comunidade, ela também está intimamente ligada ao fanatismo. Será que essa comunidade, ela tem uma influência muito grande nas minhas vivências e como ela pode me auxiliar no meu construto de saúde? Existe um grupo de pessoas que você realmente ama ou que são importantes para você? Quem são? Muitas das vezes esse sujeito vai responder: são as pessoas da religião que eu frequento. E por último desse instrumento fica a possibilidade de atuação. Aqui, gente, eu coloquei o termo em português, tá? Mas ele vem em inglês, por isso que o A não bate ali muito, tá? A possibilidade de atuação. Entender como você gostaria que eu, profissional de saúde, te auxiliasse. Tem algo que eu possa te auxiliar nas questões de religiosidade e espiritualidade? Por isso a importância do slide anterior de compreender as questões religiosas e espirituais e como elas podem ser usadas, para que eu não promova para esse sujeito um cuidado que não vá auxiliá-lo de forma direta. Do lado de cá, eu coloquei observações. Então, nós falamos aí dos desfechos positivos, negativos, falamos de questões voltadas para o científico, para instrumentos, mas nós temos também como fazer uma anamnese espiritual, conhecendo as crenças religiosas, escutando algo subjetivo e entendendo que esse sujeito recorre a essas referências quando eles estão enfrentando um processo de adoecimento. Então, o que precisa ficar claro? Nenhum instrumento substitui a sensibilidade do profissional para investigar essas questões e trabalhar as necessidades de saúde junto a esse paciente e a esta família. E aí é importante desenvolver essa sensibilidade e reconhecer o quanto eu sou diferente de você que está me assistindo, que é diferente desse sujeito que está buscando o cuidado, para que nós possamos, dessa forma, promover um caminho que vai minimizar as desigualdades e seguir o princípio da equidade, que nós trabalhamos com isso nos nossos atendimentos, né? Trabalhar com a questão das diferenças e pensando num construto cultural, social, religioso e espiritual, nós somos diferentes. E aqui eu coloquei para vocês o que repercute, né, essa interpretação da saúde. Isso vai estar ligado à subjetividade do sujeito, às vivências, às experiências e ao contexto sócio-histórico e cultural, tanto daquele que busca o cuidado, quanto daquele que promove o cuidado ao outro,
tanto para nós, enquanto profissionais que estamos recebendo esses sujeitos religiosos e espirituais. Então, nos permite compreender e urge a compreensão dessa dimensão nesses processos de saúde e doença, porque falar em saúde e falar em doença está intimamente ligado aos conceitos, né, bio, psico, sócio e espirituais. E lidar com esse cenário vai possibilitar para nós, de certa forma, um cuidado ímpar, como foi falado aí na palestra anterior, né? Promover um cuidado que nós vamos nos sentir muito alegres de estar escutando esse usuário falando do nosso serviço. E aqui eu coloquei para vocês refletirem que enquanto profissionais e que vamos acolher esses sujeitos, nós temos pontos de vista diferentes e nós temos caminhos diferentes a serem percorridos. Enquanto você que é profissional, é filho, é esposa, é marido, é neto, é amigo, é primo, então você que ocupa diversas ocupações, você vai seguir caminhos diferentes e pontos de vista diferentes. Então, qual profissional está certo? Qual usuário está certo? No que eu devo me basear para entender o que aquele sujeito está falando? Principalmente me basear na sensibilidade associada ao conhecimento científico. Então, nós temos as 3 vertentes: a ciência concatenada ao conhecimento, o acolhimento desse sujeito em lugar de constituí-lo em torno da doença como objeto. Enquanto acolhimento, eu preciso entender que eu não posso constituir aquele sujeito como doença. Ele existe nesse nosso universo, ele é uma pessoa que compartilha de experiências para a nossa sociedade. Então, quem é esse indivíduo? E para que nós possamos associar tudo isso, colocar em prática tudo que vocês estão vendo hoje nesse manejo, nesse serviço de saúde, nesse acolhimento e nesse cuidado. Aqui eu trouxe para vocês 3 artigos que foram publicados do meu mestrado e que pontuam a questão da religiosidade e da saúde. O primeiro, ele fala da noção da eficácia nas consultas mediúnicas da Umbanda. O segundo, ele fala da Umbanda e os processos de saúde e doença. O terceiro, ele é intitulado como Na Sala de Espera do Terreiro, uma investigação com adeptos da Umbanda com queixas de adoecimento. Rapidamente, informando para vocês o que esse estudo buscou, eu tentei compreender por que, né, que a saúde e a doença elas estão tão intimamente relacionadas. Entender por que às vezes esse sujeito que busca o universo de saúde tradicional não tem o desfecho que ele gostaria e ele busca o serviço religioso ou espiritual e tem um desfecho positivo. Então, nesses estudos, eles foram realizados com 20 consulentes da religião Umbanda. E nesse estudo, eu trouxe para vocês essa perspectiva de que é fundamental o resgate da saúde no enfrentamento da doença. A partir desses 20 consulentes, nós podemos compreender também que a saúde voltada para a religião e para a espiritualidade, ou seja, o científico associado ao religioso e ao espiritual, apresentou impactos positivos na qualidade de vida desses indivíduos, e, de certa forma, como uma engrenagem nesse processo de saúde e de doença, fica evidente que o movimento da ciência, ele está em direção à espiritualidade, assim como a espiritualidade está em direção à ciência. Então, nós precisamos trabalhar com esse universo num formato de engrenagem, fazendo esse motor, de fato, né, esse motor profissional e esse motor do cuidado funcionar. Aqui eu coloquei algumas atribuições. O que nós vamos atribuir ao paciente e ao familiar? A esses sujeitos, nós vamos atribuir a posição de sujeito do cuidado. Esse sujeito, ele precisa estar consciente de si mesmo, do serviço, do que é prestado enquanto ciência. Ao profissional, urge entender as evoluções práticas voltadas para a saúde e entender que a saúde, ela vem passando por uma evolução científica, tecnológica, espiritual e religiosa, para que nós possamos conscientizar a relação ética dentro desse cuidado e entender que ao paciente é direito e dever a sua participação ativa, tendo esse indivíduo como parte e peça fundamental do cuidado.
Então, entender que esse sujeito, a hora que ele verbaliza para você, que ele acredita em algo, que ele dá sentido na sua vida em algo, e que ele foi curado por algo, ele está sendo ativo nessa assistência do cuidado. Agora, eu trouxe para vocês, não sei se vai dar certo, né? O coração agora até chega a palpitar para ver se vai funcionar. Eu vou minimizar aqui. Vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo. Eu gostaria de fazer um movimento de experiência com vocês nesse momento de cuidado, né? Nesse momento de reflexão. Vocês vão me dizer se vocês conseguem me ouvir. Consegue ouvir a musiquinha de fundo? Não. Não, também. Não está aparecendo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho. Vou colocar no celular, porque eu achei que fosse dar para escutar. Conseguem me ouvir? Sim. Sim? Agora sim. Bom, nesse momento, eu gostaria que vocês se sentassem de forma confortável, que, se possível, abrissem as câmeras para aquele que se sentir confortável. E nesse momento, então, falando de espiritualidade, da religiosidade e, sobretudo, da sensibilidade humana, perante todas essas questões religiosas e espirituais, eu gostaria de fazer um convite a você que está compartilhando comigo esse momento ímpar. Eu gostaria de convidá-lo a se sentir à vontade, a fechar os seus olhos e lentamente se concentrar nesse momento. Neste pequeno momento, eu te convido a entrar em contato com você. Eu te convido a entrar em contato com o seu corpo e, acima de tudo, com a sua saúde. Tranquilize sua mente. Preste atenção no funcionamento do seu corpo. Ainda que esse corpo permaneça em repouso. Respire profundamente. Relaxe. Se reconheça enquanto sujeito religioso e espiritual. Trabalhando nessa perspectiva religiosa e espiritual, se possível, entre em contato com aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita que te faz bem.
algo que te torne resiliente, algo que te proporcione tranquilidade, algo que te presenteie com o auxílio para o enfrentamento das suas adversidades diárias. Algo que é só seu, que você utiliza para o seu dia a dia. Nesse simbólico contato, mentalize a sua saúde, suas questões físicas, mentais e também espirituais. Que a cada respiração você se torne mais fortalecido com o auxílio daquilo que você crê que te faz bem. Tente sentir a energia que percorre o seu corpo e o espaço ao seu redor. Imagine essa energia sendo utilizada de modo conjunto entre corpo, mente e, a partir disso, se permita trabalhar o espiritual e perceber a sensação de bem-estar e de fortalecimento proporcionada pelo que te cerca. Continue respirando e se sentindo cada vez mais resiliente, mesmo diante do adoecimento que você possa estar passando. Exale bem-estar. Exale leveza. Exale força por onde você estiver. Se fortaleça. Absorvendo prazerosamente o que foi produzido nesses poucos minutos voltados para a sensibilidade humana, continue respirando calmamente, focado em você, no seu religioso, no seu espiritual e que eu desconheço. Lentamente, respire fundo e vá abrindo os seus olhos. Abrindo os seus olhos e retomando a este momento ímpar da ciência e do cuidado. Bom, eu tentei proporcionar para vocês um pouquinho do que o nosso usuário fala. Eu vou retomar aqui o slide. Eu tentei pontuar para vocês que trabalhar o religioso e o espiritual é possível, e esse religioso e espiritual associado à ciência, associado ao que nós estamos estudando para promover um cuidado cada vez mais eficiente e integral. Então, as sensações que foram produzidas, essas sensações, da forma que eu fui pontuando para vocês, bem-estar, tranquilidade, saúde, crer em algo do qual eu desconheço, tudo isso foram falas que eu escutei no meu estudo de mestrado e que eu tentei transcrever em um texto, e nesse momento, para que vocês pudessem vivenciar um pouquinho disso.
E deixar claro, pessoal, que as evidências do que nós pontuamos nessa conversa, nesse pequeno diálogo, né, porque a imensidão da religiosidade e da espiritualidade, ela não se direciona há tão pouco tempo, que essas evidências, elas sintetizam parte do que é primordial para um primeiro contato com a temática. Mas o primordial é a sensibilidade do que foi vivenciado aqui, nesse momento, e do que é vivenciado por cada um de vocês quando escutam desse sujeito que ele busca auxílio em algo superior. E para finalizar, eu deixo uma frase aqui para vocês. O cuidar, ele está além do olhar. O cuidar, ele está além de estar. O cuidar é se colocar, é estar, é empatizar. Muito obrigada. Agora sim! E foi para fechar com chave de ouro. Né? Falar sobre ciência e religiosidade, né? Se permitir viver uma experiência espiritual, religiosa, e ao mesmo tempo ouvir que isso tem muito do científico, sim. É um prazer e uma honra, professora Luciana. Eu espero de coração, né? Eu falei, meu Deus, como falar de espiritualidade, de religiosidade, né? E tentar tocar o coração de cada um, profissional, graduando, pós-graduando, e tentar fazê-lo compreender de que o subjetivo, ele é científico também, ele é importante. E aí eu pensei nas falas desses meus indivíduos enquanto consulentes do meu mestrado, e trazer para vocês em forma de uma experiência, em forma de uma vivência mesmo voltada para esse cuidado. Será que você, enquanto sujeito que promove o cuidado, você tem uma religiosidade, você tem uma espiritualidade? No que você se apega? Era isso, eu espero que eu tenha conseguido, né, promover um pouquinho do que eu vivo no meu dia a dia, trabalhando com a religiosidade e com a espiritualidade. Super conseguiu, super. Vamos lá agora para o chat, tem alguns questionamentos aqui, se alguém quiser conversar diretamente com a professora Luciana, basta levantar a mão. Ó, Graciele disse, entender como um todo, brilhante explicação, mestra Luciana. Eu falei, né, quando você falava se a gente estava estudando, se estudou isso na graduação, na minha época, não. Não, e na nem graduação, em nenhuma pós também não estudei isso. E muito importante, né, a gente perceber que não é falta de ética, né, não é perguntar sobre religião, perguntar sobre espiritualidade, né, você tem alguma religião para o usuário, paciente? Isso não é antiético, isso é muito importante da gente saber. Muitos profissionais têm dúvidas quanto a isso. Muito bom essa abordagem, bem interessante essa temática. Muito interessante, deveria ser abordado com maior frequência. Pelo menos eu, na graduação, não recebi explanações sobre esse tema, que é de fundamental importância. Excelentes colocações. Excelente exposição, Luciana. Muito importante reconhecer e incluir a espiritualidade / religiosidade como uma dimensão da experiência humana e que tem impacto no processo saúde-doença. Quando o paciente se via frequente em um caminho de religiosidade, mas acaba fazendo coisas que lhe afastam dessa rotina, e hoje não se acha mais digno de voltar para esse caminho e se vê incapaz. Ou um questionamento. De que forma podemos ajudá-lo? Rafaela que pergunta. Rafaela, eu acho que falar de incapacidade é muito amplo. Principalmente enquanto terapeuta ocupacional, quando o sujeito verbaliza para mim que ele se sente incapaz de algo, isso tem uma dimensão da qual extrapola todos os limites da dor, do sofrimento, do que esse sujeito está vivenciando. E quando eu entendo que ele se sente incapaz de algo, eu tenho que tentar fortalecê-lo, seja retomar a esse universo religioso e espiritual do qual ele acredita, seja com a minha experiência. Não é proibido se falar das experiências, desde que você não esteja pontuando para o sujeito que ele tem que seguir aquilo que você acredita. Você pode usar disso também, mas você tem que mostrar que ambos os serviços, né, tanto a prestação da comunidade no sentido religioso e espiritual,
quanto a prestação de um serviço do cuidado, eles podem caminhar juntos, e que essa incapacidade, ela não se limita ao frequentar a religião, ao frequentar a espiritualidade. Quando o sujeito deixa de exercer essa ocupação religiosa e espiritual, ele tem um outro universo de ocupações que compõem o seu construto, né? Ele é filho, ele é uma pessoa que executa atividades de vida diária, ele é um sujeito social, ele é pai, ele é mãe, ele é profissional, ele é usuário. Quem é esse sujeito? Então, eu não posso compreender que a incapacidade está voltada somente para quando ele diz para mim que ele não é capaz de voltar para uma religião, para uma espiritualidade. É muito comum nós atendermos pacientes depressivos, né? E que pontuam, que não se enxergam enquanto sujeitos no universo, que não creem em nada, que desconhecem que exista algo que possa fortalecer. Quando eu digo que crer em algo, não estou falando de uma figura, né, voltada para a religião, eu estou falando de algo que o fortaleça, independente do que seja. Andréia comenta, importante que a ciência trabalhe este aspecto tão essencial do ser humano, já que no início da nossa história evolutiva, ciência e religião eram conhecimentos simbióticos, e o fazer saber de cura e cuidado físico estava integrado ao aspecto espiritual nas grandes civilizações antigas. Não é de hoje, né, que a questão dessa cultura religiosa e espiritual, isso vem dos primórdios da humanidade. Então, por que isso ainda não é ensinado, né? Por que na graduação isso não é pontuado? Por que esse profissional sai da graduação sem saber como trabalhar isso com o sujeito, sendo que 92% da população se declara religioso espiritual? Ficam os questionamentos, né? Vários porquês aí. A Marley comenta, temos que cuidar de nós como um todo, corpo, mente e alma. Nesse tempo de pandemia, aprendi que temos que desde cedo ensinar para as crianças a cuidar de todas essas áreas do nosso ser. Fechou com chave de ouro essa palestra. Ah, nós tínhamos certeza, Marley, que fecharia com chave de ouro. Eu tinha planejado uma outra música, mas aí não funcionou, né? Vocês falaram que não estavam ouvindo, aí eu pus no celular, ficou muito alto ou deu para ouvir minha voz? Ficou delicioso. Ah, então tá bom. Verônica concorda, com certeza. Maria do Carmo, sim. Nicolas, muito bom. Deu até um soninho, muito relaxante. Clara, tive compromisso, infelizmente, mas escutei o final da palestra e já aprendi muito. Muito obrigada. Show. Nós recebemos aqui um questionamento via WhatsApp, para você falar um pouquinho mais sobre a diferença de religiosidade e espiritualidade. A religiosidade, ela está, como o próprio nome traz, né, direcionada à religião. Aquele sujeito que ele se diz daquela religião, né? Ele tem doutrinas a serem seguidas, ele tem rituais a serem seguidos, ele tem padrões comportamentais e que vão designar a religião da qual ele é praticante, né? Eu não vou citar religiões aqui, citei apenas o do meu estudo para pontuar para vocês, né, do que foi trabalhado por mim, pelo professor Fábio, no meu mestrado. E o espiritual é aquele sujeito que ele, muitas das vezes, ele não pratica rituais, ele não pratica padrões, mas ele se diz espiritualista. Ele tem algo que ele acredita. Então, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, ele se apega em algo. Que algo é esse, né? A religiosidade entende-se como padrões, né? Rituais. E a espiritualidade entende-se como significado, o entendimento da vida, no que eu me fortaleço. Ficou claro? Sim, muito claro. Professora Verônica, gostaria de comentar. Fique à vontade, palavra é sua. Ai, gostaria, gente. São temas tão, assim, polêmicos, né? Eu gosto de uma polêmica. Mas quando... vou chamar ela de Lu, tá, gente? Porque a gente se conhece. Repara que são meus cachorros conversando ao fundo. Logo agora. Peraí. Quando a Lu pegou e disse sobre
Ela quer falar sobre a crença dela, gente. Um momento. Ok. Quando ela disse, né, da necessidade da formação profissional, né, desse conteúdo, eu lembrei diretamente também da sexualidade, né? Porque anda junto, né? Religiosidade, sexualidade, morte, né? Então, assim, como que são temas que, embora estejam presentes no nosso cotidiano enquanto seres humanos, no nosso cotidiano profissional, na saúde mental, nós não somos devidamente preparados, mesmo nós, terapeutas ocupacionais, que lidamos diretamente, né? O domínio da terapia ocupacional é relacionado a isso. A gente não vê isso na prática, né? Como manejar, como lidar com o paciente. Então, só gostaria de fazer essa colocação que eu achei muito interessante. E aí, recentemente, eu participei, é só um acréscimo mesmo, é um comentário, né? Participei de uma pesquisa e a gente perguntava isso para o profissional, né? Se ele tinha alguma crença, alguma fé, alguma religião, né? Se ele tinha algo que ele seguia, que ele se apegava. E eu achei tão interessante, foi o único participante é um trabalho de conclusão de curso de um aluno meu, ele falou assim, Lu, tem sim, no amor. Então, acho que isso exemplifica a diferença de religiosidade e espiritualidade Exato. que você estava dizendo, né? Então, ele crê no amor, é a crença dele. Só para... E olha o quanto isso está intrínseco, né, no nosso dia a dia. Por isso que eu quis trabalhar em cima dessa perspectiva da sensibilidade, né? Você já parou para perceber se você é um sujeito religioso, espiritual? Se em algum momento que você buscou ajuda no contexto da saúde, na área da saúde, você já verbalizou alguma coisa? Será? Então, eu tentei, assim, por meio das falas dos usuários e por meio do texto, da música, promover para vocês essa reflexão. Eu estou sensível e aberto a isso? Silvia, gostaria de falar, a palavra é sua. Eu gostaria de falar que eu sofri um apagão. Gente, de verdade, na hora que ela começou a falar, eu fui para outro setor. Assim, tudo bem, eu tenho minhas práticas, a Luciana, e eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem disso, mas a questão de religiosidade, espiritualidade, crenças, né? A fé é o que move, é o que motiva, é o que faz a gente funcionar, né? É o combustível ali. Então, ter isso arraigado em nós, eu acho que é importante, é fundamental, para ainda mais nós, né, pessoal? A gente trabalha com tanta dor, né? A gente trabalha com tanta coisa que às vezes a gente fala, meu Deus. Então, ter um start desse aí, Jesus, Lu, depois te conto, era só isso. E entendermos, né, o quanto isso é simbólico, né? A vertente religiosa e espiritual, ela está dos dois lados da moeda. Eu busco a religiosidade, né, nesses 92%, né, científico que foi apresentado. Eu busco a religiosidade e a espiritualidade para não me adoecer, para me fortalecer, mas eu também busco a religiosidade e a espiritualidade para tratar o meu adoecimento quando eu estou adoecido. Então, ela está de forma muito intrínseca, muito direta. Vamos lá para os comentários. Que momento belíssimo, de grande importância, sensacional, incluir esse tema essencial em nossas vidas, esclarecedor. A situação do fanatismo que muitas vezes oprime o outro é o grande desafio para lidar com a religiosidade. Me interrompe se você quiser comentar, professora Luciana. Esse é nosso grande enfrentamento diante da comunidade no qual trabalho. É desafiador, porém sua apresentação foi um norte para nós da área da saúde. Deixa ela se expressar também. Acho que estava falando da cachorrinha da Verônica. A intensidade da fé, acho que a diferença entre religiosidade e espiritualidade, a fé é fundamental para a melhor superação do sofrimento mental.
falando sobre o certificado, se permitir. É importante lembrar que a questão da fé também é importante para os ateus, já que fé é acreditar, não importa em quem ou em que. Se faz necessário esse alicerce para todos nós profissionais da saúde. Fê, você deu um show, parabéns. Ai, obrigada. É essa questão do acreditar, né? No momento que eu proporcionei para tentar sensibilizá-los, eu não citei crença nenhuma, eu não citei aquilo que eu, Luciana, acredito, eu citei algo. E é esse algo que importa, é esse algo que ele vai movimentar esse sujeito a tentar fazer algo pelo cuidado. Eu passei rápido, né, pessoal, mas no final eu coloquei o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem me mandar que a gente tenta esclarecer por lá também. Coloca aqui no chat para nós, por favor. Coloco. Ai, agora foi. Foi? Bom, foi. Professora Luciana, muito obrigada. Esse momento, além de uma palestra, de um momento de estudo, foi um momento de cuidado. Obrigada por finalizar, né, o nosso congresso com chave de ouro, por nos proporcionar tudo isso. Gratidão. Fala em nome da Eu que equipe Cesam. agradeço o convite, agradeço por terem participado, né? Eu fui olhando se tinha alguns olhinhos fechados ali para ver se eu estava conseguindo atingir o meu objetivo, né? Me emocionei do lado de cá, não sei se alguém percebeu, em alguns momentos minha fala ficou trêmula, porque falar disso mexe comigo também, né? Mas é um prazer, estou à disposição para o que vocês precisarem. E espero de verdade ter contribuído aí com o sensibilizar, que é o único, né, do ser humano. Sim, único. Muito obrigada.